O vento sopra frio nas encostas do Monte Fuji. Há algo de pesado no ar. Algo que não se explica com ciência ou religião. O Japão chama aquele lugar de Aokigahara, a floresta do mar de árvores. Mas quem conhece suas histórias a chama por outro nome, o Mar de Almas. Um labirinto verde onde o som morre e o tempo se dobra. Lá dentro, o silêncio é quase físico. É como se o mundo parasse de respirar. E qualquer um que dê o primeiro passo sente que não está mais sozinho. Hiroshi Tanaka era um fotógrafo de 38 anos. Vivia de capturar imagens de ruínas e lugares abandonados, vestígios de um Japão que o progresso esqueceu. Mas ele tinha um trauma que escondia até de si mesmo. Há 5 anos, sua irmã, Kaori, desaparecera em Aokigahara. A polícia dissera que ela havia tirado a própria vida, mas o corpo nunca foi encontrado. Desde então, Hiroshi sonhava com a floresta. Nos sonhos, ele caminhava entre troncos retorcidos e via o rosto da irmã refletido em poças de água escura. Ela o chamava, sempre da mesma forma. Volte para casa, Oni-san. Então, numa madrugada de inverno, Hiroshi decidiu voltar ao lugar onde tudo começou. Levou sua câmera, um gravador de voz e um rolo de corda vermelha, tradição local usada por quem entra na floresta e quer garantir o caminho de volta. Mas Aokigahara não gosta de quem tenta voltar. O sol mal tocava o topo das árvores quando ele cruzou o portão de madeira com o aviso. A vida é preciosa. Pense em sua família. Procure ajuda antes de entrar. O vento cessou, e o som da cidade desapareceu. A floresta o engoliu como uma boca viva. As raízes serpenteavam sob o solo e o musgo cobria tudo como carne verde. O silêncio era absoluto, tão denso que os próprios passos pareciam gritos. O GPS falhou, a bússola girava sem controle, e a corda vermelha tremia levemente, como se alguém a tocasse. No primeiro quilômetro, Hiroshi encontrou sapatos abandonados, cartas úmidas, bonecos de papel pendurados em galhos. Cada objeto parecia contar o fim de uma história. Mas havia algo mais. No ar, um zumbido, baixo, quase humano, como uma prece distante. Ele ligou o gravador. Reproduziu depois, no fone. Nada. Mas quando o vento soprou, ouviu o som novamente e percebeu que vinha do chão. Ajoelhou-se e afastou o musgo. Ali, sob as raízes, havia uma fenda. De dentro escapava um ar gelado e um cheiro de metal, como sangue antigo. À noite, montou o acampamento. Acendeu uma pequena lanterna e observou as sombras dançarem nas árvores. No display da câmera, notou algo estranho. Formas humanas, distorcidas como vultos de fumaça, surgiam atrás dele em cada foto. Mas ao olhar para trás, não havia nada. O rádio de bolso chiava, mesmo desligado. Uma voz repetia algo em japonês arcaico. As palavras eram fragmentadas, mas ele entendeu uma delas com clareza. Regresso. O frio aumentava. E então ela apareceu. Kaori. Ou algo que parecia ser ela. O rosto era o mesmo, mas os olhos, vazios, como 2 poças de petróleo. O cabelo flutuava mesmo sem vento, e sua pele era tão pálida que refletia a luz da lanterna. Por que você veio? A voz ecoou não nos ouvidos, mas dentro da mente. Hiroshi caiu de joelhos, incapaz de respirar. A câmera caiu, gravando o chão. A imagem tremeu. Por um instante, o rosto dela se fragmentou em dezenas de rostos diferentes. Homens, mulheres, crianças.
todos mortos, todos olhando para ele. O rádio de bolso captou os sons daquela noite. No dia seguinte, quando foi encontrado por um grupo de resgate, Hiroshi estava inconsciente, com os olhos abertos e fixos. Na fita, os peritos ouviram risadas, choravam, gritavam e depois, silêncio. Mas antes do fim, uma última frase. Ela está me mostrando o caminho para dentro. Hiroshi nunca mais acordou. Mas o gravador voltou a funcionar sozinho, dias depois, dentro do depósito da polícia. A mesma voz, a de Kaori, agora dizia: ele ficou, todos ficam. Anos mais tarde, outros exploradores tentaram refazer a trilha. Encontraram a corda vermelha pendurada, partida. No chão, marcas de arrasto e uma câmera quebrada. Ao revelar as últimas fotos, o horror ficou claro. Nas imagens, a floresta parecia viva e cada tronco se torcia como se contivesse um rosto humano. Em uma das fotos, ao fundo, uma sombra imensa surgia. Tinha braços longos, dedos finos e o rosto de uma mulher fundido a uma árvore. Os peritos ampliaram o arquivo. Nos olhos da criatura havia reflexos. Reflexos de alguém segurando uma câmera. Reflexos de Hiroshi. Dizem que a floresta muda, que os caminhos nunca são os mesmos, que o silêncio é uma voz, uma entidade feita do luto de todos que ali morreram. Chamam-na de Yurei no Mori, a floresta dos espíritos. E alguns afirmam que se você caminhar fundo o bastante, chega a um ponto onde o chão se torna espelho. E no reflexo, você não vê a si mesmo. Vê alguém te observando de dentro da terra, esperando a troca. Hoje, os guardas florestais evitam entrar após o pôr do sol. Relatam câmeras que ligam sozinhas, rádios que tocam vozes sem frequência e vultos que seguem à distância. Um deles contou ter visto uma mulher de kimono branco parada entre as árvores, olhando diretamente para ele. Disse que ela sorriu. E atrás dela, centenas de cordas vermelhas balançavam, sem vento. Em 2023, um grupo de filmagem tentou gravar um documentário sobre o lugar. 3 dias depois, encontraram apenas as câmeras. Nas gravações, há horas de imagens de árvores. Mas, a cada 20 minutos, uma nova figura surge no fundo da tela. No início, parecem sombras. Depois, rostos. Por fim, o último quadro, a lente virada para o chão e uma frase escrita na terra úmida. O silêncio tem fome. Ninguém entra em Aokigahara por acaso. A floresta chama aqueles que carregam dentro de si o mesmo vazio. E uma vez que ela ouve seu nome, ela responde. Ela te mostra tudo o que você teme. E quando você grita, o som morre antes de sair. Porque dentro da floresta do silêncio, até o desespero precisa ficar quieto. O tempo passa diferente dentro de Aokigahara. Os minutos se estendem como galhos, e as horas se dobram sobre si mesmas. Quando a escuridão cai, o céu desaparece, e o que resta é apenas o som do próprio coração, um batimento tímido tentando existir em meio ao nada. 3 meses depois do desaparecimento de Hiroshi Tanaka, Mei Kobayashi, uma jornalista independente, recebeu um pacote sem remetente. Dentro havia um cartão de memória, uma nota manchada de lama e uma palavra escrita à mão. Volte. O cartão continha fragmentos das últimas gravações de Hiroshi. Trechos curtos, distorcidos, com a imagem sempre oscilando, árvores, raízes, sombras e um rosto feminino sorrindo. No último vídeo, a voz dele sussurrava. Ela quer que eu veja. Ela quer que eu mostre. Mei ficou obcecada. Era cética, mas algo naqueles registros parecia real demais para ser descartado. Ela pesquisou cada detalhe sobre a floresta, cada relato de desaparecimento, cada mito ancestral.
e encontrou algo escondido nas antigas escrituras de Yamanashi, um texto que mencionava um kami esquecido, um espírito de luto, nascido do eco das mortes. Chamavam-no de Onryo no Mori, o espírito da floresta. A lenda dizia que ele se alimentava do som da dor humana e, com o tempo, aprendeu a imitar vozes. Determinada a provar que a história era apenas folclore, Mei partiu para Aokigahara. Levava uma equipe reduzida: Kenji, o cinegrafista, Rika, a engenheira de som, e Takeshi, um guia local contratado a contragosto. Ele só aceitou o trabalho sob uma condição: sairiam antes do pôr do sol. Lá dentro, o tempo não obedece ninguém, nem os mortos, disse ele. A entrada da floresta era uma mistura de beleza e ameaça. A luz do amanhecer filtrava-se em faixas entre os galhos altos e o chão coberto de raízes parecia pulsar. Logo nos primeiros metros, os sons da estrada sumiram. Nem pássaros, nem insetos. Apenas o peso do silêncio. Rika comentou que o gravador captava uma frequência constante, um chiado profundo semelhante a uma respiração. Mas, quando aumentou o volume, ouviu palavras escondidas sobre o ruído. Palavras em japonês antigo. Kaeru, Kaeru, volte. Horas passaram. O GPS travava. A bússola girava em círculos. E a corda vermelha que prendia o caminho parecia mais curta do que antes. Takeshi dizia que era a floresta se reorganizando, como se respirasse, como se estivesse viva. Foi então que Kenji encontrou uma árvore coberta de fitas brancas, cada uma com um nome escrito. Centenas delas, todas rasgadas. E entre as raízes, objetos pessoais, relógios, sapatos, fotografias. Rika abaixou-se para filmar. Quando ergueu os olhos, percebeu que as fitas se moviam, mesmo sem vento. À tarde, começaram a ouvir passos atrás de si. No início, espaçados, depois cada vez mais próximos. Kenji apontou a câmera. Nada. Mas, no reflexo da lente, uma sombra alta passava entre as árvores. Eles correram. Takeshi tentava encontrar o caminho de volta, mas a corda havia desaparecido. E de repente, a floresta parecia diferente. Os troncos estavam mais fechados, o ar mais denso, e a luz completamente apagada. Mei ligou a lanterna. O feixe tremia, iluminando apenas 1 metro à frente. O som dos passos cessou. E então, veio a voz. A mesma de Kaori. Você também veio, irmã? Mei congelou. Ela não conhecia Kaori, mas a voz parecia falar dentro da alma. O grupo montou acampamento improvisado. Ninguém falava. Kenji revisava as gravações e notou que, em uma das cenas, atrás de Mei, havia um vulto curvado, com braços longos demais e um rosto que parecia costurado de dentro para fora. Rika chorava em silêncio. O guia rezava. De madrugada, o gravador ligou sozinho. Uma risada suave, infantil, começou a tocar. Depois, o som de alguém arrastando pés. E, por fim, um sussurro, baixo, mas audível. Quem filma, fica. O amanhecer não veio. O céu continuava escuro, como se a noite se recusasse a partir. Mei percebeu que a bateria das câmeras continuava cheia, mesmo após horas. Mas os relógios marcavam sempre o mesmo horário, 3h18. Eles seguiram adiante, tentando encontrar o caminho. As árvores agora pareciam se mover, torcendo-se lentamente como corpos em agonia. Um cheiro de ferro pairava no ar, e algo pingava dos galhos. Não era chuva, era escuro, espesso e quente. Rika gritou. Havia mãos saindo do chão, agarrando seus tornozelos. Kenji correu para ajudá-la, mas o solo cedeu, revelando um buraco negro, profundo como o ventre da terra. Lá embaixo, vozes, milhares, chorando, rezando, chamando por ajuda. Takeshi puxou-os de volta, mas Rika não parava de tremer.
Dizia que sentia algo dentro dela, algo respirando, algo observando pelos olhos dela. Naquela noite, enquanto May tentava dormir, acordou com o som de câmeras disparando sozinhas, flashes, luz e som de cliques. Quando levantou, todas as câmeras estavam apontadas para ela, gravando. O visor mostrava algo impossível. May dormindo, e atrás dela, o próprio Hiroshi. O rosto deformado, os olhos negros, o corpo coberto de raízes. Ele sussurrava algo para a câmera, mas o áudio era apenas ruído. Até que, no fim, uma palavra se formou. Continue. Rika desapareceu ao amanhecer. Sua corda estava cortada. No chão, marcas de unhas e um filete de sangue levando para o bosque. Kenji tentou rastrear o sinal do microfone dela, mas a localização vinha debaixo da terra. Quando ouviram a fita gravada, o som era claro, a respiração dela acelerada, o som de galhos quebrando, e depois, uma risada. Mas a voz não era dela, era de May. Takeshi insistiu em sair. Já passou da hora, a floresta não quer mais brincar. Mas cada caminho que tomavam os levava ao mesmo lugar, a árvore das fitas. Agora, as fitas tinham novos nomes. Entre eles, Kenji, Rika e May. No 7º dia, só May restava. Ela caminhava sem rumo, as roupas rasgadas, os olhos fundos, a câmera pendendo no ombro. Não havia mais vento, nem tempo, nem fome. A floresta a aceitara. O gravador, pendurado ao peito, captava vozes que se confundiam com o som das folhas. Algumas suplicavam, outras riam, mas todas diziam o mesmo. Fique. Ela encontrou o espelho de água. A superfície tremia, como se respirasse, e dentro dela viu os rostos de todos que a floresta havia tomado. Inclusive, o seu. Refletido, mas sorrindo, mesmo sem querer. Dizem que, semanas depois, moradores ouviram sons de gravação vindos das profundezas da floresta. A polícia encontrou a câmera de May, ainda gravando, entre as raízes. No último vídeo, ela falava diretamente para quem assistia. Se você ouvir meu nome, não responda. A floresta não esquece vozes. Então, silêncio. E antes da tela escurecer, o som de um estalo, como uma árvore se partindo. Ou um pescoço. Hoje, quem se atreve a ouvir as fitas originais jura ouvir ruídos de fundo, passos, choros e um zumbido idêntico ao do UVB-76, como se a floresta e a frequência fossem um mesmo portal, uma ponte entre mundos. Aokigahara ainda está lá. Linda, silenciosa, paciente, esperando. E se um dia, durante uma trilha, o vento parar completamente e o som morrer, não olhe para trás, porque o silêncio pode estar te escutando. E conforme o sol nascia novamente sobre o Monte Fuji, um véu espesso de névoa se erguia da base da montanha, envolvendo a floresta como um lençol de almas inquietas. O vento sussurrava entre os galhos retorcidos, e o silêncio, o mesmo silêncio eterno de Aokigahara, parecia respirar. Os aldeões das vilas próximas evitavam sequer olhar para aquele lado. Diziam que a floresta tinha fome, que ela se alimentava de desespero, de culpa, de solidão. Que cada passo dado ali ecoava em outro mundo, onde as vozes dos mortos ainda procuravam consolo. No entanto, havia sempre quem fosse atraído por ela. E foi assim com Hiroshi Tanaka, um fotógrafo de Tóquio, que após perder a esposa em um acidente, viu sua vida desabar como um castelo de cartas. O luto o consumiu lentamente. Ele passou meses vagando entre as sombras de seu apartamento, cercado por fotos antigas e o eco das risadas que nunca mais voltariam.
Até que um dia, leu sobre algo que garrara. A floresta do silêncio, a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E então, decidiu ir. Levava consigo apenas a sua câmera, uma lanterna e uma corda vermelha enrolada no braço, o costume daqueles que entravam na floresta para marcar o caminho de volta. Mas ele não pretendia voltar. O caminho começou fácil. O solo coberto de musgo abafava o som de seus passos. A névoa deslizava entre os troncos como se o observasse. Cada árvore parecia igual à anterior, como se o tempo e o espaço não existissem ali dentro. Depois de algumas horas, Hiroshi parou. Tirou uma foto, o flash iluminou brevemente o vazio. E foi nesse instante que ele percebeu uma sombra atrás dele. Virou-se. Nada. Mas quando olhou para a câmera, o sangue gelou. Na foto, uma figura, flutuante, sem rosto, de cabeça inclinada, observando-o. Nos dias seguintes, as autoridades encontrariam sua mochila abandonada perto de uma raiz retorcida. A corda vermelha havia sido cortada. Nenhum corpo foi encontrado. Apenas a câmera, com dezenas de fotos tiradas na escuridão. As últimas mostravam algo impossível. Uma sequência de imagens que pareciam se aproximar dele. Uma sombra crescendo, olhos surgindo da penumbra. E na última foto, apenas a floresta, silenciosa, vazia. Mas há quem diga que se você entrar em Aokigahara e tirar uma foto ao acaso, pode captar seu reflexo no fundo. O reflexo de Hiroshi. Ainda vagando, procurando uma saída que não existe. Anos depois, um grupo de exploradores urbanos decidiu filmar um documentário sobre o local. Entre eles, uma jovem chamada Aya, estudante de cinema, fascinada pelo lado oculto do Japão. Não há nada de sobrenatural aqui, só lendas e histórias inventadas para assustar turistas. Mas quando adentraram o coração da floresta, algo começou a mudar. Os GPS falharam. As bússolas giravam sem parar. E os sons sumiram. Não havia canto de pássaros, nem o farfalhar das folhas, apenas o som do próprio sangue nos ouvidos. Um dos membros do grupo, Kenji, começou a rir nervosamente. "Está tudo bem", repetia. "Está tudo bem." Mas na gravação feita naquele instante, a única que sobreviveu, ouve-se outra voz, sussurrando baixo sobre a risada dele. "Volte, antes que poda." Aya tentou racionalizar. O ar denso, o medo coletivo, a influência do lugar. Tudo isso poderia explicar alucinações. Mas naquela noite, enquanto acampavam perto de uma clareira, acordou com um som de passos. Abriu os olhos e viu alguém parado à beira do acampamento. Um homem. De roupas antigas. Com uma câmera nas mãos. Ele gritou, os outros acordaram, mas o homem desapareceu. Quando o grupo decidiu fugir pela manhã, já era tarde demais. A corda que marcava o caminho estava cortada em vários pontos. E conforme andavam, pareciam girar em círculos. Horas depois, apenas Aya restava. A floresta estava diferente. O chão pulsava sob seus pés, como se respirasse. As árvores pareciam se fechar em torno dela. O ar tinha gosto metálico, de ferrugem e medo. Ela tentou correr, mas o som dos passos atrás dela aumentava, pesados, compassados, até que uma mão fria tocou seu ombro. Ela se virou e viu o homem da câmera. Você viu.
ele sussurrou. Agora pertence à floresta também. O clique de uma câmera ecoou na penumbra. Meses depois, o corpo de Aya foi encontrado próximo a um dos pontos mais densos da floresta. Sua câmera continha apenas um vídeo, gravado na última noite. O vídeo começa com ela chorando, dizendo que está perdida. Mas no final, ela olha diretamente para a lente, com um sorriso sereno, e diz: agora eu entendo. O silêncio é eterno aqui. E atrás dela, bem no fundo, uma figura com uma câmera no peito parece observá-la. Os guardas florestais ainda encontram cordas vermelhas presas em árvores. Muitas terminam em nada. Algumas em objetos deixados para trás. Um sapato, uma lanterna, uma foto. E às vezes, nas gravações noturnas, capta-se o som de um clique distante, como o disparo de uma câmera antiga. Ninguém sabe ao certo se é o vento ou algo que continua ali, documentando todos que ousam entrar. A floresta não fala, mas ela observa e espera. A cada novo visitante, um novo eco se junta ao silêncio. Um novo rosto é engolido pela névoa. E se um dia você ouvir seu nome ser sussurrado entre as árvores de Aokigahara, não olhe para trás, porque talvez o fotógrafo ainda esteja lá, esperando, com a câmera pronta. Então ouça. Há segredos que o Japão jamais quis revelar sobre Aokigahara, segredos que dormem sobre as raízes retorcidas daquela terra amaldiçoada. Histórias que os mais velhos contam em voz baixa, apenas quando o vento sopra do Monte Fuji, como se até as montanhas temessem despertar aquilo que repousa no silêncio. Dizem que antes de floresta, aquele solo era um campo de oferendas. No século XV, quando a fome assolou a região, famílias desesperadas traziam os seus idosos e os deixavam ali, sozinhos, para morrer. O ritual era chamado Ubasuchi, o sacrifício da velhice. Os espíritos daqueles que foram abandonados, consumidos pela solidão, nunca partiram. Ficaram presos, amarrados às árvores que cresceram sob seus ossos. E com o tempo, a floresta tornou-se viva. Séculos depois, o silêncio de Aokigahara atraía mais do que peregrinos e curiosos. Atraiu estudiosos, caçadores de lendas e até monges que buscavam a iluminação. Poucos voltavam. Os que voltavam, nunca mais eram os mesmos. Um desses monges chamava-se Kenshiro, homem de fé inabalável, conhecido por exorcizar casas e templos corrompidos. Quando ouviu falar da Floresta do Silêncio, decidiu enfrentá-la. Se existe escuridão, deve haver uma luz que possa vencê-la, disse ao seu discípulo antes de partir. Mas o que encontrou lá não era a escuridão comum, era algo antigo, algo que observava. Nos primeiros dias, Kenshiro orou. O vento parecia responder com gemidos distantes. No terceiro dia, encontrou uma corda vermelha cortada, e ao segui-la, viu o impossível. Uma aldeia escondida, coberta por névoa, feita de cabanas sem portas. Entrou em uma delas. Dentro, o tempo parecia suspenso. No centro, uma mulher velha, com os olhos costurados, sussurrou sem mover os lábios: "Você não devia ter vindo. O silêncio tem dono." E então, o chão se abriu sob seus pés. Quando despertou, estava cercado por raízes vivas, pulsando como veias. Cada uma delas murmurava nomes de pessoas que ele nunca conheceu. Ou talvez, ainda fosse conhecer. Séculos se passaram, mas o nome de Kenshiro ainda ecoava em alguns templos esquecidos. E o que restou dele, dizem, ainda vive dentro da floresta. Alguns exploradores juram ter visto um monge vagando entre as árvores, com o rosto coberto por sombras, murmurando preces em uma língua morta. Décadas mais tarde, já na era moderna, quando os suicídios começaram a aumentar, o governo tentou limpar o local. Mas os voluntários enviados para recolher os corpos começaram a enlouquecer. Um deles, Takeda, relatou ter visto pessoas penduradas nas árvores, mas quando se aproximava, as figuras desapareciam, deixando apenas o som de cordas balançando ao vento. Outros contaram que ouviram vozes pedindo ajuda. Quando seguiam o som, viam amigos mortos, chamando-os por nome.
As autoridades interromperam as buscas noturnas depois disso. Oficialmente, por segurança. Extraoficialmente, porque sabiam que havia algo que não deveria ser perturbado. Mas o mal atrai curiosidade, e a curiosidade atrai vítimas. Em 1997, um grupo de estudantes decidiu filmar um curta-metragem na floresta. 4 jovens, câmeras nas mãos, risadas nervosas e coragem de quem nunca acreditou em nada. Encontraram o carro de alguém abandonado na entrada, as portas abertas, o rádio ainda funcionando, tocando uma tinta antiga com sons de chuva. Um deles brincou: "Deve ser o Hiroshi, o fotógrafo fantasma." E todos riram, mas a risada ecoou, estranha, longa demais, como se algo os imitasse. A gravação do grupo foi encontrada uma semana depois, dentro de uma câmera parcialmente destruída. Mostrava os 4 caminhando em círculo, confusos, até que um deles desaparecer. O último trecho mostrava uma silhueta parada entre as árvores, observando, e depois, apenas o som de uma câmera clicando. Desde então, a floresta ganhou outro apelido: o Estúdio dos Mortos, porque dizem que há quem ainda ouça o som de disparos fotográficos ecoando entre as árvores, como se alguém, ou algo, continuasse registrando cada novo visitante. E é por isso que até hoje, os guias que trabalham na área têm uma regra silenciosa: se ouvir o som de uma câmera, pare. Não olhe para trás, e não tire foto nenhuma. Em 2019, uma jornalista chamada Miyu Nakamura decidiu investigar as histórias para escrever um livro. Cética, passou semanas lendo relatos e conversando com as famílias das vítimas. Até que um dia, recebeu uma caixa anônima. Dentro, havia uma câmera antiga e um bilhete: "Devolva a ele o que é dele." O número serial da câmera coincidia com o modelo usado por Hiroshi Tanaka, o fotógrafo desaparecido em 1972. Mesmo temendo o que poderia encontrar, Miyu foi até a Okigahara. E lá, encontrou a árvore onde Hiroshi havia sido visto pela última vez. Quando ligou a câmera, ela funcionou, embora estivesse coberta de ferrugem. A primeira foto que apareceu mostrava uma mulher, parada exatamente onde ela estava. Uma mulher idêntica a ela. A foto estava datada com o dia seguinte. Naquela noite, Miyu desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas turistas afirmam ter visto uma mulher de cabelos longos e casaco vermelho vagando sozinha pela floresta, segurando uma câmera antiga. Alguns dizem que quando ela passa, a floresta fica completamente muda, nem vento, nem som, nem pássaros, apenas o clique distante de uma lente. Hoje, a Okigahara é cercada por placas. Elas dizem: "Sua vida é preciosa. Pense em sua família." Mas quem realmente lê essas palavras já está além da razão, porque há algo na floresta que chama, um sussurro, uma presença, algo que promete descanso, mas cobra um preço. E cada passo dentro dela é uma escolha, cada foto tirada, um pacto, cada voz ouvida, um aviso. O silêncio de Aokigahara não é ausência de som, é um abismo, um eco das almas que se perderam tentando escapar de si mesmas. E quando a névoa se fecha ao seu redor, não há bússola, nem fé, nem esperança que o guie de volta. Pois naquela floresta, o tempo não passa, a vida não segue, e o que entra, nunca sai igual. O vento sopra diferente em Aokigahara quando a noite cai. Não é o mesmo som que ecoa nas outras florestas. Aqui, o vento parece sussurrar nomes. Nomes que você nunca ouviu, mas que de alguma forma reconhece. As árvores se curvam sob o peso do silêncio, e o chão, coberto por raízes, parece pulsar, como se respirasse. É nesse cenário que Ren Ito, um jovem documentarista, chega com sua equipe. O objetivo? Gravar um documentário sobre os segredos psicológicos da Floresta dos Suicídios. Câmeras, drones, lanternas, tudo meticulosamente preparado. Ren queria mostrar que não havia nada de sobrenatural ali. Queria provar que o medo é apenas uma invenção humana. Mal sabia ele que a floresta escuta quando alguém a desafia. A primeira noite foi tranquila.
O grupo acampou perto de uma clareira, próximo a um antigo poste enferrujado, usado décadas atrás como marcador de trilhas. O som dos insetos, o crepitar da fogueira, risadas nervosas. Tudo parecia normal, até que por volta das 3 da manhã, uma das câmeras começou a gravar sozinha, sem energia, sem comando. O visor mostrava apenas escuridão, mas no áudio havia uma respiração, lenta, pesada, e uma frase em japonês antigo repetida 3 vezes. Ninguém sai quando o silêncio desperta. Na manhã seguinte, a equipe encontrou pegadas descalças ao redor do acampamento. Mas o mais estranho era que as marcas não iam em direção nenhuma. Elas formavam um círculo perfeito, como se alguém tivesse andado ao redor deles a noite toda. Ren riu tentando manter o controle. Algum animal ou algum de vocês tentando me assustar. Mas ninguém respondeu. Durante o dia começaram as gravações. Entrevistas com moradores locais, planos do Monte Fuji visto entre as árvores e, claro, os avisos das placas, aquelas que imploram para que as pessoas voltem para casa. Mas, ao revisar o material, Ren percebeu algo perturbador. Em todas as tomadas, no fundo, havia uma silhueta parada, imóvel, observando. Mesmo quando filmavam em direções opostas. Na segunda noite, o grupo se dividiu para cobrir mais área. Ren seguiu com Ayami, a sonoplasta. Enquanto caminhavam, notaram que o som ao redor diminuía. Os insetos cessaram. O vento parou. A floresta os escutava. Ayami ligou o microfone direcional e captou um som de choro distante. Quando tentaram localizar, chegaram a uma árvore coberta por fitas brancas, marcas deixadas por exploradores para não se perder. Mas as fitas estavam encharcadas de sangue seco. E no tronco havia entalhada uma frase: "O silêncio tem fome." O terceiro dia trouxe o caos. Um dos membros, Daichi, desapareceu durante a madrugada. Encontraram apenas a câmera caída perto de um penhasco coberto por névoa. No último frame gravado, via-se algo emergindo da escuridão. Um rosto deformado, sem olhos, com a boca costurada por galhos. Ren tentou encerrar a expedição, mas os rádios falharam, os GPS travaram. E o caminho para trás não existia mais. As árvores mudavam de posição. Os troncos pareciam se mover quando ninguém olhava. E ao cair da tarde, viram a fumaça subir de uma cabana antiga, oculta entre as sombras. Ren entrou. A porta se abriu com um gemido de madeira velha. Dentro, o ar era pesado, e o chão coberto por velhas câmeras, microfones e gravadores destruídos. No centro, uma cadeira, e sobre ela, uma figura. Era um homem idoso, pálido, com os olhos completamente brancos. Usava um fone antigo preso por fios retorcidos à própria carne. "Você não devia ter vindo", disse ele com a voz tremida. "Ela não gosta de ser filmada." Ren tentou entender, mas o velho continuou. "Há um som, um tom que vive entre os ventos. Ele alimenta a floresta. Cada vez que alguém entra, ela escuta mais e cresce mais." "Quem é ela?" perguntou Ren. O velho apenas apontou para o teto. Acima deles, pendiam dezenas de corpos, ressecados, como marionetes presas por raízes, E de suas bocas saíam fios de som que vibravam no ar. "Ela é o eco", murmurou o velho. "O eco do silêncio." De repente, um estalo ecoou pela floresta. As luzes falharam, e o velho gritou: "Corram! Ela acordou!"
Ren e Ayami fugiram da cabana, mas algo os seguia, uma sombra fluida, movendo-se entre as árvores, distorcendo o espaço. As raízes se erguiam do chão como serpentes. Ayami caiu. Ren voltou para ajudá-la, mas quando a ergueu, ela já estava muda, os olhos totalmente negros, a boca costurada por dentro. O som do silêncio preencheu tudo. Ren correu, sem direção. A bússola girava loucamente. A névoa se fechava. E ele percebeu que o som de passos atrás dele era o seu próprio eco, repetido com atraso. Quando finalmente desabou, exausto, encontrou uma pequena clareira iluminada por uma luz fraca. No centro, havia uma árvore gigantesca, com centenas de fitas penduradas. Cada fita tinha um nome. E no topo, o seu. Ren caiu de joelhos. Começou a rir e a chorar ao mesmo tempo. Eu ainda nem morri, murmurou. Mas a floresta não responde com palavras. Ela responde com imagens. Diante dele, as árvores começaram a se torcer, formando rostos. E cada rosto era um reflexo de quem um dia entrou ali. Ren viu Ayami, viu Daichi, viu a velha da cabana e, por último, viu a si mesmo, com olhos vazios e um sorriso estático. Então, o silêncio falou, não com som, mas com memória. Você não filma o silêncio filma você. Dias depois, os bombeiros encontraram a van da equipe na entrada da floresta. Dentro, equipamentos queimados. E uma câmera, intacta. No vídeo, apenas Ren, sentado diante da árvore, com a cabeça levemente inclinada. Ele sorria e dizia calmamente: Agora eu entendo. Ela não quer morte. Ela quer lembrança. Em seguida, desligava a câmera. O corpo nunca foi encontrado. Hoje, turistas relatam ver de tempos em tempos um homem filmando na floresta. Ele acena, gentilmente, e desaparece entre as árvores. Alguns dizem que, se você seguir a direção dele, a câmera do seu celular trava, e o último arquivo salvo é um vídeo seu, olhando diretamente para a lente, mesmo que você nunca tenha apertado o botão de gravar. O coração da floresta. A noite em Aokigahara não é apenas ausência de luz. É uma presença viva que se move entre os galhos, respira no ar e observa por trás de cada sombra. O silêncio não é vazio, é cheio, cheio de vozes que esqueceram como gritar. E foi ali, entre raízes antigas e véus de névoa, que Ren Ito começou a perder a noção do tempo. Dias e noites se misturavam. Os relógios pararam. O sol, quando aparecia, não aquecia. E o som do nada, pesava mais do que o medo. Ren caminhava sem rumo, filmando o que restava da sanidade. Cada passo era gravado, cada sombra registrada. Mas o que as câmeras capturavam não era o mesmo que seus olhos viam. Nos vídeos, as árvores mudavam de lugar, o caminho se invertia. E às vezes, por frações de segundo, ele via pessoas presas dentro do tronco, rostos imóveis, gritando sem som. Em certo ponto, Ren chegou a uma clareira coberta por névoa azulada. No centro, havia um pequeno templo shintoísta, tomado pelo musgo e quase engolido pela floresta. As oferendas haviam apodrecido há décadas. Mas algo ali vibrava, um zumbido suave, como o som distante de um coral submerso. Ren entrou e encontrou sobre o altar um espelho antigo, rachado, escurecido e manchado com símbolos arcaicos. No reflexo, via-se uma versão distorcida de si mesmo,
mais pálida, com olhos vazios e um sorriso que não lhe pertencia. De repente, o espelho sussurrou, não com voz, mas com pensamento. Uma onda de imagens atravessou sua mente. Homens enforcados, mulheres ajoelhadas, espíritos vagando sem corpo. E no fundo, a origem da floresta. Séculos atrás, muito antes de Aokigahara ser conhecida como a Floresta dos Suicídios, havia ali um vilarejo chamado Kurohara, Campo Negro. A terra era amaldiçoada por uma fome antiga. As colheitas morriam, os rios secavam, e os aldeões acreditavam que o próprio Monte Fuji havia virado o rosto contra eles. Para apaziguar os deuses, o sacerdote local, Akihiro, realizou um ritual proibido. Ofereceu vidas humanas para selar a escuridão sob as raízes da floresta. Mas algo deu errado. Os espíritos não foram aplacados, foram presos. Presos entre mundos, presos na madeira, presos no som do vento. Desde então, a floresta tornou-se um espelho do desespero humano. Cada alma que entra e se entrega não morre. Ela é absorvida. E o silêncio é a soma de todos os gritos contidos. Ren acordou com o sangue escorrendo do nariz. O espelho estava quebrado, e o templo, agora vazio, mas no chão havia uma inscrição feita com cinzas. Quando o último nome for dito, o silêncio terá voz. Ele não entendeu, mas sabia que precisava continuar filmando. Talvez, se registrasse tudo, conseguisse escapar. Ou talvez, ao mostrar a verdade, libertasse os outros. Horas depois, encontrou uma trilha marcada com lanternas antigas, acesas por uma chama azul. Seguiu o caminho até chegar a uma caverna aberta entre as rochas, envolta por raízes pulsantes. De dentro vinha um som, um canto baixo, feminino, repetitivo, quase hipnótico. Ren entrou. O ar era pesado, úmido, espesso. As paredes da caverna pareciam ser feitas de carne viva e pulsavam lentamente. No fundo havia um lago negro, imóvel como vidro. E no centro, uma figura feminina, de costas, com cabelos longos e escuros flutuando sobre a água. Ela cantava, e a cada nota, as paredes tremiam. "Quem é você?" perguntou Ren. Ela parou de cantar. Virou-se lentamente. O rosto era lindo, mas morto. Os olhos, dois abismos brancos. Eu sou o que resta dos que ficaram. Eu sou o eco do silêncio. Ren recuou, mas ela continuou. Toda a vida que a floresta engole me alimenta, e cada câmera que me observa me liberta um pouco mais. Ela ergueu a mão, e Ren sentiu algo rasgar dentro de sua mente. Lembranças invadiram-no. Todas as almas presas, todos os gritos, todos os rostos que desapareceram entre aquelas árvores. Milhares de vozes pedindo apenas uma coisa: fala por nós. No mesmo local da primeira busca. Dentro, a câmera de Ren, ainda gravando. O vídeo durava exatas 6 horas e 46 minutos. As 2 primeiras horas eram apenas silêncio e névoa. Mas, após o tempo marcado, o som de zumbido começava. E no meio dele, vozes. Centenas, talvez milhares, repetindo o mesmo nome. Ren, Ren, Ren. Especialistas em áudio tentaram analisar. Constataram que o som continha padrões cerebrais humanos. Cada voz tinha frequência única, como se fossem mentes presas em ondas de ruído. O governo japonês nunca liberou as fitas originais, mas cópias circulam na Dark Web, conhecidas como
Aokigahara.uave. Dizem que quem escuta até o fim começa a sonhar com o som do vento e acorda com folhas úmidas espalhadas pelo quarto. E a floresta? Continua lá, silenciosa, imóvel, esperando. Guias locais ainda encontram fitas brancas amarradas nas árvores. Mas agora, entre elas, há uma nova cor. Fitas pretas, com nomes escritos em letras prateadas. Nomes que ninguém reconhece. Às vezes, turistas dizem ouvir o som de uma câmera sendo ligada no meio da névoa. E uma voz distante, calma, masculina, sussurra. A gravação já começou. Olhe para a lente. O silêncio vai te receber.